1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler duas passagens da Bíblia. A primeira é essa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Está lá pertinho de Apocalipse. Primeira João, capítulo 3, versículo 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Meus amados irmãos, quando as pessoas que dizem ser cristãos têm como prioridade esperar de Jesus a cura, uma casa própria, a solução de uma causa na justiça, um emprego melhor, uma posição melhor, com todo respeito, mas dizendo toda a verdade, isso é baratear o Evangelho de Cristo. Lamento profundamente a visão medíocre de muitos cristãos. E aí eu entendo, porque muita gente hoje na igreja vive angustiada, depressiva, complexada, desanimada, porque está havendo uma verdadeira inversão de valores acerca do Evangelho. Aquilo que não é prioridade passa a ser prioridade para a vida cristã. Então, se Jesus não dá a casa própria, um emprego bom, se Ele não cura de uma enfermidade, se Ele não abre uma porta que eu estou esperando, eu até fico pensando se eu não estou em pecado. E eu até fico pensando se de fato o meu cristianismo, será que eu preciso ser mais santo? Ou será que eu sou um cristão de segunda categoria? Será que Deus não está olhando assim com tanto amor para mim? Por mim? E o que eu fico pensando, meus irmãos, é que os cristãos da igreja primitiva, que viviam num mundo de dificuldade, correndo risco de vida, podiam ser mortos por causa do Evangelho, era gente cheia de alegria, era gente cheia de paz, era gente cheia de esperança, era gente equilibrada emocionalmente. E se você acha que isso está muito distante, até nesse século, os cristãos de 40, 50, 60 anos atrás, que não viviam nessa facilidade que nós temos hoje, que viviam numa época difícil, numa época de condução difícil, de moradia mais difícil, de fogão difícil, de geladeira difícil, de energia elétrica difícil, de grandes dificuldades. Essa gente vivia alegre, vivia feliz, vivia equilibrada. E hoje, nos tempos da pós-modernidade, nós temos que inventar um monte de coisa no Evangelho para ver se alegra o crente, se levanta a moral do crente, se anima o crente. Gente que entra de cabeça baixa, gente decepcionada com o Evangelho, gente triste com Jesus. O que é que está acontecendo? É porque a igreja está invertendo os valores. Nós estamos fazendo do secundário
o principal. E do principal, o secundário. Quem te falou que Jesus veio aqui e prometeu que a gente ia ter benesses aqui nessa terra? Onde é que está na Bíblia que Jesus prometeu que todo mundo vai ter casa própria? Que todo mundo vai ter dinheiro suficiente, sobrando? Quem é que te falou que Jesus vai curar a enfermidade de todo mundo? Quem é que te falou que aqui nessa vida você não vai ter tribulação e adversidade? A coisa maravilhosa que Jesus oferece, a coisa mais fundamental que o Evangelho oferece e que ninguém pode dar, porque deixa-me dizer para você, eu vou falar, não fique escandalizado, segura aí para me terminar. Para você conquistar casa, posição na sociedade, você não necessariamente precisa da ajuda direta de Deus. Eu provo. Para a pessoa conquistar coisas aqui nessa vida, não necessariamente precisa da ação direta de Deus. Sabe por quê? Porque se fosse assim, tudo que é ímpio ia ser pobre, desgraçado, miserável. E tem um monte de ímpio rico, bem de vida. Então, para se conquistar as coisas na vida, não necessariamente da ação direta de Deus. Deus está no controle, mas deixa o homem escrever a história. Qual é a base teológica para isso, pastor? Tem? Claro. Lógico. Eu sou trouxa de ficar falando coisa aqui sem base. Salmo 115, versículo 16 diz assim: os céus são céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada. Bill Gates até debocha de quem vai para a igreja. É o homem mais rico do mundo. A riqueza, os bens dessa terra, conquistar as coisas, não necessariamente precisa-se da ação direta de Deus. Trabalho, inteligência, aproveitando as oportunidades, você pode conquistar. É bem verdade que Deus pode intervir para te dar isso. Mas isso não é a essência do Evangelho. A coisa gloriosa, transcendental, magnífica do Evangelho, sabe o que é? É que um dia Jesus vai vir me arrebatar e me arrancar aqui dessa terra. A coisa mais linda do Evangelho é que eu vou ter direito à vida eterna. A coisa maravilhosa do Evangelho é que eu vou ser semelhante a Jesus e eu vou ver como Ele é. E nós estamos barateando o que é vital, fundamental e mais importante, e dando valor ao que é barato. Meu Deus, eu não consigo, pastor. Eu recebo cartas e e-mails. Pastor, que dificuldade eu estou vivendo. Eu não consigo, eu não sei, eu não consigo, não dá certo. O que é? Os crentes estão relacionando o sucesso da vida a serem aprovados ou reprovados por Deus. O Evangelho não é isso não, gente. Eu falei aqui, eu contei uma aqui no primeiro culto, mas vou falar de duas. Duas experiências que me marcaram desde que eu sou garoto. Na igreja. Fui criado na igreja. Um era uma irmã, lá no antigo templo da Honório Bicalho. Uma senhora de 90 e caquerada. Eu tinha 6, 7 anos de idade. 6, 7, 8, por aí, essa fase. E aquela senhora, velhinha, morava no Parque Proletário da Penha. Hoje o Parque Proletário da Penha, rua asfaltada, casa de alvenaria e tal. Antigamente era barraco, vala. Essa irmã morava num barraco. Engraçado que ela chegava sempre cedo e ficava embaixo da escada esperando algum irmão vir para ajudá-la a subir. Ela vinha sozinha. 90 e tantos anos. Mas o que me chamava a atenção, sabe o que é? Aquela senhora pobre, morando num barraco no Parque Proletário da Penha. Ela chegava meia hora, 40 minutos antes do culto, sentava no penúltimo banco de quem entra no templo antigo do lado direito. Até isso eu guardei. E que eu achava lindo, que eu vi muitas vezes aquela irmã com óculos de garrafa dessa lapa. Aquele óculos assim de garrafa. E ela lia a Bíblia, chorava, sorria, falava língua estranha. E ela dizia, que Deus bom, que Deus maravilhoso. Aquilo me impressionava. Dizia, caramba, que mulher feliz.
Eu era garoto, nunca me esqueci das cenas. E também, quando eu era garoto, ia na minha casa uma senhora de 80 e caquerada. Todo mês ela ia lá em casa. E eu tinha um rodamuinho na cabeça. Aqui, agora está caindo tudo, mas naquela época, eu tinha um rodamuinho. E quando o cabelo secava, ficava em pé aqui atrás. E ela, nunca me esqueço, ela chegava, meu filho, mexendo no meu rodamuinho. Aqui assim, meu filho, Jesus é bom. A mulher esbanjava alegria. Aí um dia, eu perguntei a meu pai, eu tinha nessa idade, 6, 7, 8, ela, durante uns 4 ou 5 anos, também já dorme no Senhor, tanto essa quanto a outra. Eu dizia, pai, por que essa irmã vem todo mês aqui em casa? Ela é alegre, hein? Ela é alegre, não forçado. Aí meu pai dizia, meu filho, se você vê onde essa senhora mora, era pra gente aqui ficar sorrindo o dia todo. Ela vem aqui porque ela é uma pobre viúva, sem ninguém, e o pai dá uma ajuda para a sobrevivência dela. Eu nunca vi aquela irmã reclamar, mas eu só vinha dizendo isso. Como é que Jesus é bom? Jesus é maravilhoso, meu filho. Vale a pena servir a Jesus. O que está acontecendo com os crentes de hoje? Estamos trocando valores. Estamos invertendo valores. A coisa mais fantástica, irmãos, só nós temos. Só nós. Ser rico, qualquer um aí fora pode ser. Comprar casa, qualquer um aí fora pode comprar. Ter carro novo, qualquer um aí fora pode ter. Qualquer um aí fora. Ter alguma coisa, qualquer um pode ter. Mas aquilo que está prometido para nós, eu vou te dar aqui uma receitinha, que só quem cumprir isso aqui é que vai ter. Não tem choro nem vela. Eu creio que Jesus vem buscar a igreja. Eu creio que eu vou ser arrebatado, vivo ou no túmulo eu vou ser arrebatado. Eu creio na vida eterna. Agora tem uma receitinha se você quer isso. E muitas vezes nós não estamos dando atenção ao que é essencial. Em primeiro lugar, querido, se você quer ter essas coisas que ninguém pode oferecer e dar a você, condição sine qua non, número 1, você precisa crer que Jesus é o único Salvador. Diz a palavra do Senhor no chamado texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, e você pode ler o 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não tem a vida. Quem nele crê, tem a vida. Mas quem não crê, não tem a vida. Mas já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E só tem uma maneira, é pela fé. É pela fé, não é porque você é bonzinho, bonitinho, nunca matou ninguém, nunca fez mal. É pela fé, tem que crer. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é, a salvação quem dá é Deus. Mas ela só pode ser alcançada se for pela fé. Se não tiver fé, se você não crer nessas verdades, você está fora. Agora, em segundo lugar, querido, eu espero a vida eterna, eu espero um novo dia que vai raiar, eu espero ver Jesus como Ele é, eu espero. Agora, se você quer que isso aconteça, número 2, viva uma vida santa. Hebreus 12:14 diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida santa é uma vida afastada do pecado. Vida santa é uma vida de compromisso com Deus. Vida santa é uma vida voltada para Deus. Se você quer ver Jesus, se você quer ter vida eterna, seja santo. Isso é que tem valor. Isso é que tem de mais valor.
Em terceiro lugar, se você quer ter vida eterna, porque aqui o carro, a casa, o dinheiro é passageiro tanto quanto a sua vida, que você dura 50, 60, 70, 80. E olhe lá, eu estou falando aqui é de eternidade. É coisa inimaginável à mente humana para entender isso. Pertence ao mundo espiritual, ao mundo de Deus. Se você quer, a condição é que você viva uma vida de obediência. Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. A Bíblia diz em Hebreus 5:9, ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você tem que obedecer a Cristo, se submeter à vontade de Deus, se você quer ir para o céu, se você quiser ter vida eterna. Em quarto lugar, se você quer ir para o céu, se você espera coisas melhores e maiores, se a sua esperança está baseada em coisas que ninguém pode te oferecer, só Jesus. Em quarto lugar, você tem que ter uma espera paciente. Mas há tanto tempo eu ouço falar que Jesus vem e nunca vem. Isso aí já é um problema antigo. Lá no primeiro século da igreja, o pessoal já zombava. Como é que é? Vocês estão falando que Jesus vai voltar? Aí Deus inspira, o Espírito Santo inspira Pedro para escrever na sua segunda epístola, no capítulo 3, essa história. E ele diz lá, a partir do versículo 8, irmãos, não ignoreis uma coisa, 1000 anos para o Senhor são como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a conhecimento da verdade. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer dimensionar o tempo de Deus no nosso tempo. Quando é que você pensa que começou o fim do tempo? Ah, pastor, eu acho que os fins do tempo começaram com o ano 2000. Teve um cara que disse que de 1000 passarás e de 2000 não chegarás. Ou não passarás. Eu acho que os tempos do fim devem ter começado agora. Você está enganado. Sabe quando é que começou para Deus o tempo do fim? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Sabe quando é que começou os últimos dias? Para Deus? Com o aparecimento de Jesus na terra. Há 2000 anos que para Deus já são últimos dias. Como é que você quer dimensionar o tempo do homem no tempo de Deus? Vai ficar maluco, meu irmão. Deus é um ser eterno. Deus usa o tempo, não precisa do tempo. Você tem que ter uma espera paciente. Eu sei que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã e pode ser daqui a 200 anos. Mas eu sei que Ele vai voltar. Eu vivo ou morto, eu vou ser arrebatado. Em quinto lugar, você tem que ter uma alegre expectativa. Uma alegre expectativa. Quem sabe é hoje. Quem sabe vai ser hoje. Quem sabe ele volta hoje. Quem sabe ele volta daqui a 1 minuto, não sei. Quem sabe ele vai voltar quando eu me deitar, não sei. Você tem que ter uma alegre expectativa. Aquilo que diz em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma feliz expectativa. Eu sei que a qualquer hora a trombeta vai soar. Eu sei que a qualquer hora a trombeta vai soar. É uma alegre expectativa. Você tem a satisfação de saber que a qualquer hora Jesus vai vir buscar a igreja. E que você faz parte da igreja. E que isso é a coisa mais sensacional. Que o mundo não entende, que o homem não compreende. E que eu espero ardentemente. É isso que difere os crentes do passado de muitos de hoje. É por isso que os crentes no passado, e por isso que até muitos crentes hoje, mesmo debaixo de provação, de adversidade, de dificuldade, de lutas da vida, ele é feliz, ele é alegre, porque ele sabe que a qualquer hora ele vai ser arrancado daqui, que a vida dele aqui é passageira. Ele está aqui de passagem, e se faltar tudo,
ele vai receber tudo um dia. Porque o Senhor tem prometido assim. Se você quer receber do Senhor aquilo que de melhor Ele tem, você precisa permanecer nele. É o que diz aqui em 1 João 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Esse negócio aí de crente Raimundo, um dia na igreja, outro no mundo, não dá não, meu irmão. Tem que permanecer nele, você tem que ficar em Cristo. Se você quiser ser arrebatado, você tem que ser fiel a ele. E uma outra coisa que você tem que fazer: viver de maneira vigilante. Sabe o que é ser vigilante? É viver atento. É viver observando. Sabe o que eu vejo em muitos crentes? A vida dele começa a decair. Ele orava hoje meia hora, amanhã ora 15 minutos. Por dia. Na semana que vem, 10. No mês que vem, 5. E daqui a 2 meses não está orando mais. Ele lia a Bíblia todo dia. Passou a ler a Bíblia uma vez por semana. Depois passou a ler a Bíblia uma vez por mês. E depois não lê mais. Ele estava na igreja 3, 4 vezes na semana. Agora ele só vem na quinta-feira da vitória. Ele não vê, ele não está vigilante, ele não está atento. Ele não vê que ele está descendo uma ladeira. Ele não vê que ele orava mais, está orando menos. Que ele lia mais a Bíblia, está lendo menos. Que ele estava mais na casa de Deus e agora está menos. Que ele tinha mais comunhão com Deus e que agora ele tem menos. Que ele amava mais os irmãos e agora ama menos. Ele não observa, porque ele está desapercebido, está aí. E quando vê, já meteu a cara, a mão, o braço, o pé no atoleiro. Agora, se você está vigilante, epa, peraí, rapaz, o que aconteceu comigo essa semana? Essa semana? Que foi, meu irmão? Eu não orei essa semana? Toma vergonha, sujeito. Eu não orei essa semana? Eu não li a Bíblia? Epa, não posso? Peraí, deixa eu acertar isso. Você está vigilante. Você está observando. 1 Coríntios 10, 12 diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Isso é, vigia a tua vida, toma conta da tua vida, observa a tua vida, porque Jesus vem. E diz lá em Mateus 24, 42, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você tem que estar atento à tua vida cristã, à maneira que você está, como é que você está vivendo. Pastor, eu não sei, estou sem vontade de vir para a igreja, não tenho mais vontade de orar, quando eu leio a Bíblia assim, me embaralha tudo. Mas isso não começou de um dia para o outro, isso foi um processo. Você começou a deixar de vir, não vem um dia, vou ficar vendo hoje. Qual é a das 8 aí agora? Como é que é? Laço de família, desgraça de família, devia ser o nome da novela. Hoje tem um capítulo tão tremendo, hoje a Vera Fischer, hoje... meu Deus, eu não posso perder. Começa assim. E não, é a final do campeonato, tem um jogo, é 9 horas a transmissão, o culto acaba 9h30. Vou ficar... entendeu? Começa a vacilar, começa a ficar desapercebido, começa a deixar de fazer as coisas, começa a não dar prioridade ao reino de Deus, e vai. Aí depois chega, pastor, eu não sei. Eu digo, eu sei. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é um processo. Você começou a deixar de ler a Bíblia, começou a deixar de orar, começou a deixar a vir na casa de Deus, e você perdeu aquele afã, aquele amor, aquela graça pelas coisas de Deus. Porque foram, tá nem aí, vai acontecendo, não tá nem aí. Meu irmão, meu amado, se você crê em Jesus, se você levar uma vida santa, se você levar uma vida de obediência, se você levar uma vida vigilante, se você permanecer nele, se você esperar com paciência, se você tiver uma alegre expectativa, te prepara! Te prepara, meu irmão, porque eu creio. Isso aqui são as coisas mais fantásticas e maravilhosas do Evangelho. Isso aqui que eu vou te falar, vou te relembrar, são as coisas mais sensacionais do Evangelho.
A coisa mais sensacional do evangelho não é o crente que vem para a igreja pobre e ficou rico. Não é o outro que era paralítico e ficou curado. Não era o outro que o filho estava perdido e ele conseguiu ganhar. Não era o outro que tinha um mau emprego e tem um bom emprego. Morava de aluguel e agora tem uma mansão. A coisa mais importante que vai acontecer é que a trombeta vai soar. E a igreja vai se arrancar daqui dessa terra. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Comigo e com você? A Bíblia diz em Lucas 12:37. Bem-aventurados são aqueles servos que quando o Senhor voltar, os achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, que os colocará na mesa e os servirá. Sabe o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Você vai receber honra do Rei Jesus. Você vai ser servido por Jesus. Já parou para pensar num negócio desse, meu irmão? Quem serve o outro é porque considera, é porque honra o outro. Jesus vai te servir. Honra da parte do rei. Sabe o que vai acontecer com você? Olha o que diz João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim. Para onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que significa? Para sempre eu vou ter comunhão com o Rei Jesus. Porque morar com alguém é ter comunhão com Ele. Por eternidade em eternidade eu vou estar junto do meu Senhor. Que coisa maravilhosa! Em terceiro lugar, meu filho, sabe o que é a coisa linda, gloriosa do Evangelho que oferece? É que eu e você vamos ser semelhantes ao Rei Jesus. Rapaz, um cara feio como eu, de vez em quando fica preocupado, pastor, meu nariz, estou ficando careca, e as mulheres então, uma rugazinha aqui, aí pastor, é porque as minhas mãos, eu tenho um dedão, ele não gosta, uma é porque eu sou muito magra, a outra é porque eu sou muito gordinha e tal. Meu filho, olha o que diz João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Rapaz, nós vamos ser semelhantes a Jesus. Um corpo glorificado, um corpo onde a doença, onde a morte, onde o mal não vai entrar. Aquilo que está em Apocalipse 21:4, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, nem dor, nem morte, porque já as primeiras coisas se passaram. Quem é que pode oferecer isso, gente? Só Jesus, só Ele. Isso é a coisa mais linda, mais fantástica, inimaginável, transcendental para o homem. Semelhante a Jesus. O homem não entende, o ser humano, na lógica racional, nunca vai entender um negócio desse, mas eu creio, a gente tem que pregar isso para os crentes, para a igreja, porque os crentes estão vivendo um evangelho muito barato, um evangelho muito superficial e muito relativizado para essa vida. E sabe, se você vive nessa expectativa, sabe o que a Bíblia diz? Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Já parou para pensar? Você que vive, Senhor, por que tu não está me dando, Deus? Meu Deus, por que o Senhor não me deu? Senhor, abre essa porta, Jesus. Eu não aguento mais. Vou perder a cabeça, Jeová. Determina que Ele vai dar. Manda que Ele vai dar. Deus, tu tem que dar. Tu tem que dar. Teu obrigado. Misericórdia, irmãos. Essas coisas não são fundamentais do Evangelho. Você vai ver Jesus como Ele é. Você já parou para pensar nisso? Não é esse quadro aí, Santo Sundário, já foi descoberto que isso é blá, 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 blá. Não tem prova científica de que aquilo é o rosto de Jesus. E primeiro porque não tem respaldo na Bíblia. Porque essa cara de Jesus que está aí é de um cara até bonito. E a Bíblia diz que o Jesus que esteve aqui nessa terra, de Isaías 53,
não havia nele parecer nem formosura. Ele era feio. Isaías 53 está dizendo que Jesus, terreno, era feio. Não havia nele parecer nem formosura. Era um de quem os homens escondiam o rosto. Era homem esforçado nos trabalhos. Ele não tinha beleza nenhuma, gente. Esse Jesus de Isaías 53, agora, o Jesus que eu e você, que nós vamos ver, não é esse Jesus também desse quadro. É o Jesus de Apocalipse 1, a partir do versículo 13, e capítulo 19, a partir do versículo 11. Se você olhar essas duas passagens, você vai ver mais ou menos quem é Jesus. E olha, eu vou te dizer que é mais do que isso. Porque João, ele teve que usar a linguagem do homem para traduzir o esplendor que ele estava vendo. E a coisa que ele achou mais lógica para a gente entender foi isso. Ele diz assim, olha, aquele que na sua cabeça tem muitos diademas, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos são como chama de fogo, ele está vestido de um linho branco puro e fino, ele tem um cinturão de ouro e os seus pés é como latão reluzente, da sua boca sai uma espada aguda e afiada, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo que nós vamos ver. Eu vou receber honra do Rei, eu vou ser semelhante ao Rei, eu vou ter comunhão com o Rei Jesus, eu vou ter visão do Rei e eu vou ter a glória com o Rei. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Olha só o que Paulo diz. Já estás mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Tem crente aí choramingando, e pastor, porque Jesus, eu estava pedindo um barraquinho, pastor, Jesus não me deu, meu Deus. Eu estava pedindo 2 salários mimozinhos e o Senhor ainda não me deu. Rapaz, Ele tem uma glória para te dar, rapaz. Você está barateando o Evangelho, meu irmão. Ele tem uma glória, meu irmão, para dar para cada um de nós. Essas coisas é que tem valor no Evangelho. É por isso que os crentes morriam cerrados lá no primeiro século. É por isso que os crentes aqui no Brasil, quando começou o Evangelho, tomaram pedrada, tomaram bolacha, bufetada. Porque tinha uma coisa muito maior do que qualquer negócio aqui dessa terra. Era gente pobre, gente que não tinha nada, mas tinha alegria, tinha felicidade. Hoje o povo tem tudo e vive triste, de cara emburrada, e vive chateado, e pega ônibus daqui para lá, e é forno de micro-ondas, só falta agora o fogão, você vai dizer assim, ó, e ele acender. Só falta isso. É carro que diz, farol ligado, farol ligado, farol ligado. Para você desligar farol, o carro fala. Só falta o fogão falar agora também. Só falta você chegar e a geladeira abrir a porta, é só você estender a mão. Tem tudo, tudo é modernidade. Você se desloca rapidamente, você vai para qualquer lugar. O conforto, já viu como é que era a cama daquela época? Já viu como é que tua avó cozinhava naquele fogão de lenha terrível? Tinha que cortar madeira e tal. Hoje tem tudo, hoje a cultura da facilidade, e o povo de Deus está reclamando, e o povo de Deus está depressivo, está angustiado e cheio de problema, e tem que ficar inventando um monte de coisa para levantar a moral do povo. O que é que você está esperando, meu irmão? Coisa mais fantástica, meu irmão. Olha o que Paulo fala. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, que coisa linda. Eu entendo, porque Paulo diz, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha a esperança dele. Isso aqui não é nada. Isso aqui tudo é leve, como ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Isso aqui tudo é bobagem, porque é uma coisa maior. Há uma coisa maior, uma coisa sublime, há algo inimaginável que está esperando por mim e por você. E o apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, quando ele diz assim, presta atenção. Eis que vos digo um mistério. Olha a palavra que ele emprega, sabe o que é mistério? É algo transcendental. É algo superior ao mundo humano. É algo que o domínio da inteligência
não pode digerir como é que acontece. Ele usa essa palavra, é um mistério de Deus. Pertence ao mundo de Deus. Olha o que Paulo fala. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente transformados com eles. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto aqui que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó gente, ó irmão, há uma vitória transcendente, há uma vitória espetacular, há uma vitória maior. Para de ficar choramingando. Eu não vim aqui para te enganar, não. Jesus não cura todas as enfermidades, não. Jesus não dá casa própria para todo mundo, não. Jesus não dá riqueza para todo mundo, não. Porque o próprio Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Eu não vim aqui pregar um evangelho mentiroso para você, não. Agora, uma coisa também vou te dizer. Que Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias. Jesus está comigo. Eu posso enfrentar qualquer luta, eu posso passar qualquer dificuldade, mas ninguém pode minar minha fé. Ninguém pode arrancar minha esperança. Ninguém vai me fazer eu ficar decepcionado. Eu fico vendo crentes que tem um monte de coisa, só porque não recebeu uma coisa. Eu estou triste, pastor, estou triste. O Senhor não quis me dar. O que é que ele não quis te dar, irmão? Eu moro num apartamento de 4 quartos e orei para ele me dar um de 6, ele não me deu. Ah, tomar vergonha na cara. Estou triste, porque eu ganho 5 mil reais, mas tinha uma vaga para ganhar 9 e eu não consegui, eu estou triste. Ah, vou pedir ao papai do céu para te dar um mimozinho para ver se o que tu vai ver, o que é bom para tosse. Sabe, gente reclamando, gente trazendo Deus para essa expectativa humana. Irmão, você pode não ter nada. Você pode viver aqui na maior dificuldade, mas há uma glória que vai ser manifestada na tua vida, e que você tem que crer isso, e isso é que motiva a nossa fé, é isso que nos sustenta, minha gente. É isso que o Evangelho oferece, que ninguém pode te dar. Essa é a maior vitória, a nossa salvação.